Bem-vindo a mais um episódio do Viver de FIIs, um quadro onde eu invisto publicamente meu dinheiro em fundos imobiliários com o objetivo de superar o IFIX, o nosso índice de fundos imobiliários, e até agora, com 25 meses de quadro, estou conseguindo. Então aqui eu mostro não apenas a teoria, mas também a prática na hora de investir o seu dinheiro em fundo imobiliário. E nesse vídeo, depois de um giro com algumas notícias importantes que apareceram nos últimos dias, de mostrar como é que está minha carteira consolidada, quanto eu recebi de dividendo, quais ativos eu tenho lá dentro, já adianto para vocês que eu vou fazer uma movimentação. Eu vou tirar um dos fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira há mais tempo, ele está presente desde o vídeo 1, gravado há mais de 2 anos, vou trocar por um outro do mesmo setor, já me preparando para aquilo que eu acho, não tenho certeza, mas eu acho, que é mais provável de acontecer nos próximos meses / poucos anos. E aí, começando por aquele assunto que está muito quente agora no momento, nós tivemos eleição na Venezuela, onde o Conselho Nacional Eleitoral proclamou a vitória do Nicolás Maduro. E veja bem, né? Quem proclamou a vitória foi o Conselho Nacional Eleitoral, mas com um resultado que parece ser muito diferente daquele que seria apurado se as eleições fossem de fato confiáveis. E eu digo isso pelo seguinte: depois que teve o fechamento das urnas, os venezuelanos foram às ruas e fizeram vigílias nos centros de votação para garantir que o processo ele fosse idôneo, com lisura. E à medida que as atas de votação foram sendo divulgadas, o resultado foi apontando cada vez mais para a vitória do diplomata Edmundo González, que faz oposição contra o Maduro. Contudo, parece que foi nessa hora que os aliados do Maduro começaram a agir, a votação que estava sendo apurada em tempo real ela simplesmente sumiu, e quando os dados voltaram, que estava sendo divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral, é que o Maduro tinha 51,2% dos votos contra 44,2% do González, com 80% das urnas já apuradas. Sendo que o mais estranho foi que quando você colocava os outros candidatos, todos contavam com a mesma pontuação, de 4,6%, como vocês podem ver nessa imagem. Somando o total de votos apurados, por essa imagem, a gente chegaria num total de 132,2%. E aí alguns apontam que isso foi falha da emissora, outros que foi uma falha do Conselho Nacional Eleitoral. Teve um comentário que uma seguidora deixou no meu Instagram que eu achei muito inteligente. Ela basicamente simulou o seguinte, né? Uma autoridade do Conselho Nacional Eleitoral falando pro estagiário: bota aí 55,2 pro Maduro, 44,2 pro González e 4,6 pro restante, para dividir entre todos. E o estagiário teria colocado 4,6 para todo mundo. O ponto é que, enquanto Maduro se declara vencedor, apoiado pelo Conselho Nacional Eleitoral, cheio de seus aliados, a oposição fala que, na verdade, eles ganharam e por muito. Colocando uma frase aqui deles, abre aspas, nós ganhamos e o mundo todo sabe disso. Dizendo que, segundo a apuração paralela que eles fizeram, González teria cerca de 70% dos votos. E aí nisso, vários países já se manifestaram não reconhecendo a vitória do Maduro, Estados Unidos, por exemplo, a Argentina, o que já era amplamente esperado devido ao posicionamento ideológico do Milei, mas o próprio Chile, governado pelo Gabriel Boric, que é de esquerda, também falou que a eleição ela não foi limpa, não teve lisura. Agora, teve um país muito importante no contexto da América Latina, aliado de longa data do regime do Maduro, que está em silêncio até agora, quando a gente fala das autoridades do executivo, isso até o momento que eu gravo esse vídeo, que é o Brasil. O Lula até agora não se manifestou. Então o Brasil não apoiou a vitória formalmente, como aconteceu com o caso de Rússia, China, Cuba, mas enquanto o Brasil não se manifesta, o PT já se manifestou. Então, abre aspas aqui para a nota do partido, eles saúdam o povo venezuelano pelo processo eleitoral e ainda citam que foi uma jornada pacífica, democrática e sóbria, desconsiderando, por exemplo, o fato de que você teve pessoas presas, teve gente morrendo, opositores agora estão sendo acusados e procurados pela polícia e as ruas estão num pandemônio. Tem muita gente achando que isso pode descambar para uma guerra civil. E o ponto importante disso é como o Brasil vai ficar visto no cenário mundial, que pode atrair investimento ou repelir, uma vez que o que se espera de um país sério, democrático, é que ele não reconheça o resultado de uma eleição que foi claramente fraudado. E para quem quer saber mais sobre esse assunto, amanhã nos Sócios, meio-dia, eu vou fazer um podcast falando especificamente sobre eleições na Venezuela e o que está acontecendo agora e os desfechos mais prováveis. Será que o Maduro cai, que ele se mantém no poder? Muita gente pensando que ele pode renunciar, eu acho bem difícil, tá? É raro você ver um ditador se aposentando, com exceção do Pinochet, eu não lembro de mais nenhum. Geralmente eles morrem no poder ou tentando manter o poder. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas fica aqui um convite para que você assista o episódio de amanhã do meu podcast. Agora, indo para os assuntos locais. Primeiro, já que aqui a gente fala de fundos imobiliários, vale falar que a reforma tributária ela tem causado certa incerteza quanto a um possível aumento no preço dos imóveis. Isso acontece pelo seguinte, né? Segundo dados da Secovi São Paulo, a carga tributária média atual de um imóvel varia entre 6,4%
25,8%. E com a reforma, essa carga poderia chegar até 22%, considerando os dois novos impostos que vão substituir uma série de outros, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. A proposta da reforma, ela visa escalonar esse aumento de imposto para imóveis, de modo que imóveis até 200 mil pagariam em média 8%, mas acima disso já iriam para 14% de uma vez. Sendo que por conta de 30 anos de inflação no plano real, é muito difícil você achar imóveis, ainda mais em grandes cidades, que custam menos de 200 mil reais. E aí vale lembrar também que no momento da compra e venda do imóvel, você tem a incidência do ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, cuja alíquota varia de 2% a 5%. Então veja que quando você vê esse tipo de notícia, que foi muito divulgada inclusive no Instagram, o pessoal pensa que esses 25% é imposto de renda sobre o lucro que a pessoa vai ter no imóvel. Mas não é sobre isso, isso vai encarecer o imóvel em si, e não apenas o imóvel. E as mudanças não param por aí, porque você também pode ter um encarecimento da cobrança de aluguéis, sobretudo para pessoa jurídica. Se a gente pega esse tipo de transação hoje, você tem incidência de PIS/COFINS numa alíquota de 13,65%. Porém, com a nossa proposta de IVA, de Imposto sobre Valor Agregado, esses dois novos impostos que vão resumir uma série de outros que existem, a gente teria um grande aumento do imposto. Não dá para falar que esse aumento ele é simplesmente algo fixo, porque a alíquota vai variar de acordo com o aluguel, por isso que eu falo que vai incidir principalmente sobre os aluguéis de empresas, aquelas do lucro real, com operações mais altas, mas, por exemplo, pegando um cálculo feito pelo pessoal da CBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, se você pega uma cobrança de 2 mil de aluguel, hoje você tem incidência de PIS/COFINS de 3,65, que dá R$ 73. Com a reforma, esse valor iria de R$ 73 para R$ 169,60. É um aumento de 132%. No caso de aluguéis mais baratos, R$ 1.000, o aumento seria de 74,2%. Então, de toda forma, seria um aumento percentual muito grande. E para fechar o cenário de Brasil, vamos falar de inflação e de taxa Selic, porque hoje, quarta-feira, nós tivemos reunião do Copom. Então, quanto à inflação, a gente teve um IPCA 15, que é aquele dado que ele precede o IPCA em si, que surpreendeu para cima. Ela veio maior do que o projetado. O resultado da prévia de julho foi de 0,3% de aumento, sendo que o esperado era 0,23%. E aí o mercado já começa a projetar uma inflação mais alta para 2024 e também para 2025. E aí o ponto de ter uma projeção de inflação mais alta é que se nós teremos inflação mais alta, serão necessários juros mais altos para conter essa inflação. E aí a gente pode olhar as opções de Copom. Eu vou lembrar do seguinte, pessoal, eu estou gravando esse vídeo numa terça, quando está começando a reunião do Copom, e ela vai terminar na quarta. Mas eu posso garantir para você que nós tivemos manutenção do juro, porque é aquilo que é amplamente esperado e o Copom não gosta de aplicar peças, causar surpresa no mercado. Então o que a gente vê é que basicamente quase 97% das apostas quanto à decisão dessa reunião do Copom estão em manutenção dos juros. Mas o que chama atenção é que o restante que não acredita em manutenção já está colocando aqui aumento de 0,25, 0,5, 0,75, um pessoal colocando até aumento de 1% para essa reunião de quarta-feira. Mas deveremos ver manutenção. O interessante é olhar como é que estão as apostas para as próximas reuniões. Em setembro, por exemplo, veja que o percentual de manutenção cai muito, fica um pouco acima de 50%, enquanto um aumento de 0,25, um aumento de 0,5 já começa a ficar com uma votação bem mais expressiva. Se olhamos a reunião após setembro, em novembro, novamente o percentual de manutenção cai bastante, em torno de 35%, enquanto o aumento de 0,25 e 0,5 ficam cada vez mais expressivos, principalmente esse aumento de 0,5. Bruno, isso quer dizer que a gente vai ter aumento de juros ainda esse ano? Isso não quer dizer nada, porque isso aqui são expectativas de mercado que podem mudar a todo momento. Vamos lembrar que quando o juro americano começar a cair, isso é mais um fator para que a gente possa ter um juro mais baixo aqui durante mais tempo, não ter que subir juros. Mas conforme as expectativas de inflação se deterioram, o que seria esperado para manter a inflação na média é que talvez a gente tenha que subir a taxa Selic. Só que durante esse ano a gente tem uma pessoa à frente do Banco Central, Roberto Campos Neto. No próximo ano não saberemos quem estará lá, de modo que os indicados pelo governo já serão maioria. Então será de fato que quando a inflação começar a subir, esse novo Copom, novo no sentido de que terá maioria, ele vai subir a Selic para conter a inflação? Essa é uma pergunta importante, até por isso que eu vou fazer uma movimentação aqui na minha carteira. Mas antes disso, vamos olhar a posição consolidada como um todo, lá no MyProfit, que é o programa que eu uso para consolidar dados da minha carteira, me ajudar em declaração de imposto de renda, em controle de lucro, prejuízo. Tenho muito orgulho em falar que ele foi desenvolvido por um aluno do Viver de Renda, da turma 10. Vamos agora para a turma 26. E nós temos uma parceria aqui no canal. Então, para quem quiser assinar o MyProfit, há um link na descrição e você pode usar o cupom PERINI10 para ter desconto no seu plano. Então, vindo aqui para o MyProfit, primeiro a parte do patrimônio, eu vou agrupar aqui em categorias
Veja que a carteira tem mais ou menos 32% em fundos de fundos, 28,8% em recebíveis imobiliários, fundos de papel, 25,25% em shoppings e 13,56% em galpões logísticos. Agora, indo para cada ativo individualmente, do maior para o menor, a maior posição é XPML, um fundo de shopping, seguido depois pelo RBRF e pelo BCIA, meus dois fundos de fundos. Depois nós temos o LVBI de galpões logísticos, o único que eu tenho na minha carteira desse setor. Depois 3 fundos de papel, KCRE 11, KNSC 11, o RBRY 11, fechando com mais um fundo de shopping, que é a menor posição da carteira, com apenas 5,9% de exposição, mas também é compensado pela maior exposição que eu tenho no XPML. Se a gente vai aqui para a parte da posição detalhada, indo aqui para baixo e olhando pelo percentual de ganho, lembrando que aqui eu tenho somente a diferença entre o preço médio de compra e o preço atual. Então, esse ganho percentual, ele é apenas um ganho de capital, ele não reflete aquilo que eu tive de ganhos também com proventos. Nesse momento, todos os fundos da carteira me dão lucro, exceto o RBRY, que está com um leve prejuízo de 1,4%. É o único fundo atualmente que me dá prejuízo. Lembrando que, se eu vender esse fundo agora, por exemplo, algo que eu já adianto para vocês, que é o que eu vou fazer aqui nesse episódio do Viver Difícil, eu não vou ter que pagar imposto de renda. Pô, Bruno, mas é ruim isso, né? Porque vendeu com prejuízo, você não paga imposto, mas tá com prejuízo. Não seria melhor segurar? Na minha visão, não, porque eu vou trocar por um fundo que eu acredito que nesse momento é melhor do que esse. E veja o seguinte, esse prejuízo, pegando aqui a parte de IR, ele vai ficar aqui na ficha de fundos imobiliários. Veja que eu já tenho um prejuízo de R$ 375,58 em abril. O eventual prejuízo que eu tiver na venda agora do RBRY se soma com esse, e quando eu for vender algum fundo com lucro, digamos que eu vou somar 1.000 de prejuízo aqui. Aí vendi um fundo com 2.000 de lucro. Eu posso tirar os 1.000 de prejuízo desses 2.000 de lucro e só sobra 1.000 para ter que pagar um imposto, que seria uma tributação de 20% sobre esse lucro. De modo que eu poderia fazer até o seguinte, eu poderia vender o RBRY com prejuízo, e aí passados alguns dias, se o preço dele cair mais, por exemplo, eu posso recomprar por um preço médio mais baixo, de modo que no final eu teria a mesma carteira, com os mesmos ativos, só que agora com um ativo novo, que seria esse prejuízo que eu lancei na minha declaração e vai poder compensar um lucro futuro para que eu pague menos imposto. Dada essa explicação, vamos agora para a tela de proventos. Então aqui no meu painel de proventos, eu vou mexer aqui no prazo e colocar todos. Geralmente eu colocava últimos 24 meses, mas agora o quadro já está no seu 25º episódio, então já são 25 meses. E aí, após a atualização, veja que nós já recebemos de proventos R$ 90.392,07, o que representa um belo yield on cost de 12,75%, ou seja, o que eu recebi de dividendo comparado ao meu preço médio. Aqui a gente vai para a coluna que mostra o resultado mês a mês. Então veja que aqui a gente tem um dos meses mais expressivos. Fica atrás apenas aqui desses 2 meses, que foi março e abril. Abril foi o recorde, um recebimento de R$ 6.086,38. E o yield on cost aqui está na casa atualmente de 0,93. Então um pouco abaixo de 1%. Se a gente vai para os fundos que mais pagaram, e aqui vamos lembrar que isso está em valor absoluto, então é natural que uma posição maior, como por exemplo o RBRF 11 e o XPML, que são as duas maiores da carteira, paguem mais. Agora, em termos proporcionais, o que mais pagou foi justamente o RBRY 11, que está me dando prejuízo agora, mas na verdade me deu muito lucro quando eu conto também a parte dos dividendos. E aí, para encerrar, vamos reunir esses dados aqui na rentabilidade avançada. A gente vai pegar tanto que eu tenho de ganho de capital, quanto aquilo que eu ganhei em termos de dividendos. Então, olhando o gráfico, ele está puxando desde 30/5/2022, mas eu vou ajeitar isso aqui porque o começo da carteira, na verdade, foi no dia 6/6/2022. Acertando aqui para o começo, veja que a carteira ela deu um resultado de 23,75%, tendo apenas fundos imobiliários. Então, o benchmark de comparação é o IFIX, que no período deu 18,71%, o que dá um resultado de 127% da performance do IFIX. A carteira também ganhou do Ibov, nosso índice de ações, e está abaixo do CDI, está abaixo do S&P e muito abaixo do Bitcoin, que eu sempre coloco aqui, como eu gosto de lembrar vocês, para me lembrar que existe algo chamado custo de oportunidade. Se eu compro algum ativo que não seja Bitcoin, num ano bom como esse, por exemplo, provavelmente eu vou estar diminuindo a performance do meu portfólio como um todo. Até por isso que esse ano eu fiz menos aportes, tanto aqui no Viver Difícil quanto no Viver de Ações. Pô, Bruno, mas a carteira não está bem, né? Porque ela ganha do IFIX, beleza, mas ela perde para o CDI. Em vários momentos ela ganhou do CDI, mas realmente o mercado ele tem sofrido um pouco mais e aí não dá para descolar totalmente do mercado. Se os fundos todos caem, a carteira ela vai acabar caindo junto. Embora o que a gente tenha visto é que quando cai, ela cai um pouco menos e quando sobe, ela sobe mais. O que me deixa bem satisfeito com a escolha que eu fiz aqui dos ativos da carteira.
Contudo, de tempos em tempos é interessante você mudar as posições, até porque a dinâmica do mercado vai mudando. E o que eu vou fazer nesse episódio? Eu vou tirar o RBRY, que está aqui na carteira desde o começo, e vou colocar um outro fundo de papel, o PLCR11. Se a gente ver aqui o valor patrimonial do RBRY, ele está em 0,98. Então não posso falar que é um fundo caro que eu estou tirando na minha carteira, porque, nossa, ele está negociando a 1,03, 1,05, 1,1 do valor patrimonial. E aí, no caso do fundo de papel, como você tem CRIs lá dentro, você tem ativos financeiros, então realmente é muito fácil você avaliar pelo patrimônio, diferente de um imóvel que de tempos em tempos passa por reavaliação. É interessante você comprar o fundo quando ele está abaixo do valor patrimonial e quando estiver acima, você poderia vender. Então não estou vendendo porque ele está acima, mas o ponto é, aquele que eu vou comprar está mais barato do que ele pelo valor patrimonial. O PLCR11 está negociando a 0,94. Pô, Bruno, mas o dividendo do RBRY é maior do que o do PLCR11. Sim, mas eu não olho apenas dividendo. Até porque esse dividendo mostra aquilo que já aconteceu e não aquilo que irá acontecer. E aqui entra um ponto importante. Se a gente pega a carteira desses dois fundos de papel, se eu pego lá o RBRY, como você pode ver aqui na tela, dos CRIs que ele tem, mais de 40, 68% estão ligados ao CDI, enquanto 32% estão ligados à inflação. E aí você pode pensar, bom, a gente está tendo uma inflação que está surpreendendo para cima, então nós teremos que ter juros mais altos para acomodar essa inflação. Isso é o que a gente espera na teoria, mas pode ser que na prática a gente não veja isso acontecer por conta de um Banco Central mais leniente com a inflação, deixando a inflação correr mais solta enquanto não aumenta a Selic, para não desagradar a figura do nosso presidente, que é quem irá escolher o próximo presidente do Banco Central no final desse ano. E se a gente pega a carteira do PLCR, você tem praticamente a figura oposta. Enquanto o RBRY tem 68% ligado ao CDI e 32% à inflação, o PLCR tem basicamente a proporção contrária, quase 68% ligado ao IPCA, que eu acho que vai continuar aumentando, e 32% ligados ao CDI, que eu acho que pode aumentar também, mas a gente pode ter essa espécie de ingerência política sobre a decisão que deveria ser estritamente ligada a aspectos monetários. Então, por conta disso, além da questão de que o PLCR está mais barato, segundo a avaliação do preço sobre valor patrimonial, que para fundo de papel é bem interessante, então vou fazer essa troca na minha carteira. E ainda ganho, entre aspas, mais um ativo, que é esse pequeno prejuízo que eu vou poder acumular com os outros na hora que eu vender um fundo imobiliário com lucro, eu poderei pagar menos imposto. E antes de partir para a operação de venda e compra do novo ativo, eu lembro o seguinte, para você que gosta aqui do conteúdo que eu mostro no canal, isso aqui é só a pontinha do iceberg dentro daquilo que eu mostro no Viver de Renda, meu curso de educação financeira, que já vai para a sua 26ª turma. No Brasil, eu desconheço um curso de finanças mais longevo. Já são 7 anos fazendo o que eu faço e me vejo fazendo isso por mais 7 anos pela frente. Uma vez que eu sou muito bom, gosto bastante, o resultado ele é ótimo. Lá a gente pega até mesmo o total iniciante que não sabe nada de mercado e ensina esse camarada a investir não só em fundos imobiliários, ações, mas em diferentes ativos, moedas e até países, investindo aqui no Brasil e também no exterior. E se você acha que isso não é possível, veja aqui o depoimento do Gabriel Rosseto. Ele diz: no meu caso, entrei no curso com dúvida de como fazer um bom direcionamento para 10 mil que tinha reservado para montar minha carteira de investimentos e saio em apenas 8 semanas com um seguro de vida que me resguarda, abre parênteses, e a minha família, em mais de 1 milhão, colchão de liquidez para os imprevistos da vida de 3 meses pela frente, a carteira de 10 mil que estava buscando direcionamento e também um plano claro de como chegar no meu primeiro milhão. O Gabriel ainda completa: já fiz mais de 10 cursos sobre finanças pessoais e investimentos, mas o VR é top 1, pois além de ser muito didático, prático e ensinar ótimos princípios, com conhecimento profundo, não tem o economês que fica confuso. Então, para você que pode não saber nada de mercado ou já sabe que quer aprender mais, fica o convite para fazer parte da próxima turma do Viver de Renda, turma 26, o link está aqui na descrição. Lembrando que serão apenas 1.200 vagas, então corra para não perder a sua vaga. Agora, vamos às operações. Já estou com o home broker da corretora Rico aqui aberto. O RBRY está aqui na minha tela. Venho aqui em venda. Eu tenho 459 cotas do RBRY. Os preços estão em 95,50, 95,51. Meu preço médio é 96 alguma coisa. Então, realmente estou saindo no prejuízo, mas não vejo nenhum problema nisso, tá, gente? Eu prefiro cortar os perdedores do que os vencedores da minha carteira, desde que eles mantenham seus fundamentos. Vou colocar o preço aqui em 95,50. Vamos esperar vender. Vou aumentar um pouco o preço. Saiu ali o 95,53, deixa o 95,53, pronto. Então, ordem aberta de venda do RBRY. E agora vamos dar a ordem de compra do PLCR11, já substituí aqui na boleta. Está aqui 85,60 a maior ordem de compra, tem gente querendo vender 85,81. Então, vou comprar 85,81 e deixar o restante ali pendurado. Coloquei 400 cotas.
Então já comprou tudo, foi de uma vez. Comprou as 400, agora é esperar a venda acontecer aqui do RBRY11. Mas sobre isso, eu informo vocês no próximo episódio. Eu fico por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado demais desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico. Um grande abraço e até a próxima.